Opa, antes de começar esse vídeo eu tenho alguns avisos pra dar. Vamos lá. Primeiro eu recomendo que você assista esse vídeo de fone, mas se você não puder, tá tudo bem, eu sei que tem muita gente que assiste meu canal na TV. Segundo, esse vídeo, meio óbvio pelo título, mas ainda é válido ressaltar, que vai conter spoilers da trama de Deltarune. Então se você não jogou Deltarune e planeja jogar sem spoilers, joga e depois assista esse vídeo. Dito isso, existem mais algumas coisas que eu gostaria de falar, então eu vou falar aqui agora primeiro porque esse vídeo é longo. Primeiro, por mais que esse vídeo não vai entrar em detalhes sobre o capítulo 3 e 4, eu ainda vou citar certas informações que pertencem a esses capítulos, então estejam avisados. Segundo, esse vídeo lhe deu muito, mas muito trabalho para ser feito. Acho que só pela duração você já consegue perceber o quanto de trabalho que deu. E praticamente tirando a gameplay, né, foi tudo eu que fiz. Eu tentei deixar o mais dinâmico possível a edição para que vocês gostem do vídeo, então se você simpatiza com o meu esforço, por favor, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, dá um mortal pra trás, sei lá, por favor, mano. E terceiro ponto, esse vídeo ele vai conter dublagem. Fã dublagem, né, feita por mim, pela minha namorada, mas ainda assim vai ter dublagem. E aí tá o perfil dela, pra caso vocês queiram dar uma olhada no Instagram dela, né. Ela posta bastante coisas relacionadas a maquiagem e cosplay. E ela é muito boa no que ela faz, então assim, se você quiser dar uma olhada, dê uma olhada, vale a pena, eu prometo. Enfim, quarto e último ponto, esse vídeo ele é um teste. Se eu vou continuar postando ou não no YouTube, né, porque esses vídeos são um esforço, querendo ou não, e eu não ganho nada por isso, vai depender do quão bem esse vídeo vai ir. Então se você quer que continue postando vídeos no YouTube, tudo que eu peço pra vocês é uma meta de 100 likes. Comparado ao último vídeo, isso não é nada pra vocês. Então assim, dito isso, agora sim, aproveitem o vídeo. Olá, meu nome é Eric e você provavelmente não me conhece. Mas enfim, esse é um vídeo falando sobre a Spamton Sweepstakes, e caso você não saiba, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos falando sobre a história de Deltarune. E esse já é o terceiro vídeo dessa série de vídeos, então se você não viu os outros dois primeiros vídeos falando sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 respectivamente, eu recomendo que você vá e veja, porque lá naquele vídeo eu falo bastante coisa que as outras pessoas não falam sobre cada capítulo. Dito isso, Spamton Sweepstakes é basicamente o RG que surgiu durante um evento de comemoração de um ano de lançamento do capítulo 2 de Deltarune. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, acho que a gente primeiro tem que falar sobre quem é o Spamton. Spamton é um NPC meio que secreto do capítulo 2, onde além de ser um NPC, ele é um boss opcional na rota pacifista e obrigatório na rota Snowgrave, sendo o portador do Shadow Crystal do capítulo em questão, além de ter claras conexões com o Gaster, com o Cavaleiro, com a Noelle, com Mike, com Tena e com Javel. E aparentemente também está conectado com alguém que está dentro do código do jogo. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, então se você não viu o vídeo anterior falando sobre o capítulo 2, eu sugiro que você vá ver antes de ver esse vídeo. Além de ser o portador do Shadow Crystal desse capítulo, quando você derrota ele, ele dá alguns itens que dão umas coisas interessantes sobre efeitos de defesa, né? Por exemplo, quando você derrota ele com Mercy, ele vai te dar um item que dá defesa contra gatos e marionetes. E caso você lute contra ele, né, você bata nele até derrotar ele, ele vai te dar um cachecol, e se você tentar equipar esse cachecol na Noelle, ela vai dizer que esse cachecol lembra bastante as cordas de guitarra da Dez, possivelmente indicando que realmente o Spamton era muito próximo da família Holiday. A gente vai discutir sobre isso ao longo do vídeo. O Spamton ele é um personagem muito interessante porque ele é um dos únicos personagens portadores de Shadow Crystal que você consegue conversar com ele de verdade, sabe? Você consegue interrogar e fazer perguntas pra ele. Basicamente na loja que você encontra com ele, né, você consegue fazer várias perguntas e eu acho que elas são importantes serem postas aqui, então eu vou narrar todas elas ao longo dessa parte do vídeo, e se você não tem interesse ou você já conhece todas as frases dele, lembra de cor, eu vou deixar um tempo pra você pular pra parte que interessa, que é minhas conclusões mais importantes sobre cada frase. Vamos fazer um trato. Cris, seu pequeno esponjinha, eu sabia que você viria numa noite de sábado. Afinal de contas, você quer ser um figurão? Mas como? Como você pode ser? Escuta, no abismo profundo da mansão da rainha, o ótimo negócio está esperando por um tempo limitado. Um corpo pronto para malhar que perfuma paraísos, desenvolvendo os clássicos que você já conhece. Cris, aquele molecote é nosso ticket só de ida para você ser grande, para me fazer grande. Antes que você perceba, ele estará tendo uma viagem em volta da cidade do nosso Congadeiro Especial, litorando em ácido corrosivo, enquanto se enxerga em Berlim bloqueada. Mas Cris, não respire ainda. O caminho está bloqueado por criptografia de ponta. Você nunca vai entrar. Espere, Cris. Olhe, você escuta esses balões? Você é o nosso milésimo cliente. Como um anel comemorativo, eu vou deixar você comprar K-Jam de mim pelo preço baixo de mim. O que você acha? É uma pechincha? Eu estou me pagando. Aceite esse negócio que você irá morrer. É desse nível. Compre K-Jam de mim e destranque o porão e pegue aquele disco vazio. Esse é o primeiro diálogo dele, né? O diálogo que é o interessante pra missão principal dele, que ele só te ensina como que você enfrenta a versão Neo dele, né? Ele vai falar do disco, ele vai falar as coisas e não tem muita coisa a ser retirada daqui. Mas como é um diálogo dele, eu vou colocar todos os diálogos mesmo de qualquer jeito, então eu decidi colocar aqui.
Eu era nada mais, nada menos do que o cara dos e-mails. Agora sou só o cara do... Isso queima! As cores queima! Mencionado por essa transformação, você também pode ter a comunhão com o... Em breve eu vou ultrapassar aquele maldito palhaço em volta da cidade. Mas diferente dele, eu vou almejar o céu e entrar em um caminho para o grandão. Eu vou ficar bloqueado. Aqui é o primeiro vislumbre que a gente tem da personalidade dele, né? Quando a gente pergunta sobre quem ele é, né? Sobre ele em si, ele responde que ele conhece outras pessoas de outros mundos sombrios, né? Citando o palhaço da cidade. Provavelmente ele tá se referindo ao Javel. Só que diferente do Javel, ele aparentemente ele não quer sair matando todo mundo. Ele sabe de alguma coisa, assim como o Javel sabia. E eu acho que justamente por ele ter conexões com o Javel, isso não tem como ficar mais claro. Mas ele procura outro objetivo. E a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo também. Falando sobre comunhão. Cris, você sabia que o cavaleiro... Não, me desculpa, eu tive todos os dias me tornando em excesso de tal e doar diretamente na desgraça do inferno. Quando a gente pergunta pra ele sobre o cavaleiro, ele parece demonstrar saber de alguma coisa e querer falar sobre isso, mas ele é impedido por alguma coisa. Eu acredito, pessoalmente, que seja porque ele não faz parte da profecia. Ele não faz parte do elenco principal da história, por isso que ele não pode intervir com informações extras. E isso vai ficar mais claro quando eu começar a falar um pouco mais sobre ele. Amigos. Cris, eu e você já somos de amizade assim. Nós não precisamos de mais ninguém. Nós não precisamos de cavaleiros ou CRT. Nós não precisamos de nenhum homem ou mulher ou criança pela metade do preço. Nós não precisamos de Mike. Cris, não acredite em nada que você vê na TV. Aquele homem é um criminoso. Eu te digo, um criminoso. Esse é definitivamente um dos diálogos mais especiais e interessantes dele, sem dúvidas. Além de citar alguém chamado Mike, ele também fala sobre o Tena e fala pra gente não confiar nele, né, na parte dos negócios de televisão. E essa parte do Mike, ela vai ser muito importante ao longo do vídeo. Então tenham em mente que a primeira citação do Mike acontece sendo feita pelo Spamton, justamente quando a gente pergunta pro Spamton sobre os amigos que ele teve. Vocês vão entender por que isso é importante já já. Do que você tem medo? De acordo com a dificuldade de estar falando, o andar é todo, exceto... O quê? Não, não escutei nada ainda agora. Mas uma coisa sempre estava falando com você. Esse diálogo ele já estava presente no vídeo anterior, mas é basicamente o único diálogo do jogo inteiro que cita os diálogos não usados presentes nos arquivos de texto do jogo. Então eu acho que eu tinha que colocar ele aqui, que ele também vai ser um pouco importante ao longo dessa série de vídeos. E por fim, o último dos diálogos interessantes que a gente tem não é o diálogo da loja dele, um diálogo que acontece exclusivamente se você estiver fazendo a rota Snowgrave, né? Que é quando você encontra com ele lá no lixão, naquela parte do easter egg do Toby Fox. Ele fala algumas coisas bem interessantes que eu acho que vão ter bastante sentido no futuro da história, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora nesse vídeo, mas é importante eu colocar aqui para que vocês tenham isso em mente. Antes de você limpar todos os monstros dessa parte da zona da cidade cibernética, ele vai falar o seguinte: procurando por negócios irresistíveis que vão explodir a sua cabeça. Bem, olha sua boca, porque você é um fraco. Gente, um pouco de treino, sexta-feira à noite. Então vou te mostrar meu. 50. E depois que você limpar todos os monstros, ele vai dizer que... Anjo, você está procurando pelo anel de Sinhos. Sim. Está por 1997 km. Sim. Aqui está o seu anel. Cuidado, ele pode picar. Enfim, com isso eu acho que eu resumi todos os diálogos centrais do Spamton, e eu precisava fazer isso porque você já deve ter percebido que o Spamton ele é um pouco diferente do Javel, né? Mesmo tendo acesso ao cristal, ele não parece querer buscar uma matança sem freio ou algo do tipo. Diferentemente do Javel, ele não sai atacando os outros. De acordo com ele, a única coisa que ele quer é que ele quer ser grande. Mas o que isso significa? Bem, pra gente descobrir isso, nós teremos que analisar os diálogos que ele nos dispõe na batalha contra a versão Neo dele. Santo como me sinto bem. Aqui estou eu, Chris. Grande. Esse poder é liberdade. Eu não tenho mais que ser uma marionete. Ou Era o que eu achava. o que são essas cordas? Porque eu não sou grande o suficiente. Ainda está. Escuro, tão escuro. Chris. É isso, você. Eu preciso de você pra ser grande comigo. Muito grande. Tão grande que nós ficaremos em pé e veremos através da escuridão. Ergueremos nossas cabeças nas nuvens e olharemos o paraíso. Eu só preciso dessa pequena alma
que você possui. Cris, quem era aquele esquisito? Cris, ficou preocupado com você, então a gente... Cris, você tem amigos? Por que você não diz a eles sobre o nosso 3 por 1 especial? Hoje a família inteira pode ter uma pequena viagem em volta da cidade. Atenção, clientes. Indo ao setor 3. Alguém deixou almas lá jogadas no chão. Cris, isso agora foi Figurão? Uau. Eu estou tão orgulhoso de você por matar você. Para isso. Você está assistindo? É hora de fazer um trato muito especial. E logo antes da batalha iniciar, ele já dá a resposta do que é ser grande pra ele. Ser grande para o Spenton é ser livre. O Spenton quer voltar a ser como ele era antes, mas a gente sabe que antes ele dependia completamente de outra pessoa, né? No caso, a pessoa que falava com ele pelo telefone, pra conseguir o que ele conseguia. O Spenton quer ser livre e grande. Ele quer voltar a ser tão gigante quando ele era antes, né? De estar no topo, só que ele não quer ser controlado por ninguém. E a esperança dele é que, obtendo o corpo Neo, né, do Mettaton, que ele roubou, ele fosse conseguir essa capacidade de ser livre, mas não foi o caso. Mesmo em posse agora do corpo do Mettaton Neo, o objetivo do Spenton não foi completo, ele continua sendo controlado por algo, como se fosse uma marionete controlada por linhas. Um detalhe completamente sem importância aqui, mas essas linhas que controlam o Spenton nessa parte do jogo, né, da batalha dele contra o Neo, essas linhas verdes, elas têm exatamente a mesma cor de verde do que o menu do capítulo 1 que o Gaster disponibiliza lá para você criar seus saves. É um detalhe que não tem tanta importância para esse vídeo, eu não vou entrar em detalhes do Gaster de novo, mas eu acho que seria legal citar isso aqui agora. Enfim, ele continua sendo controlado. E ele chega à conclusão de que, bem, se o corpo não funcionou, eu acho que ele vai precisar de algo melhor. Ele vai precisar da alma de Cris. E ele tenta pegar essa alma, o que é um pouco controverso. Afinal, a gente sabe que nossa alma tá controlando o corpo de Cris. E o Spenton acha que a alma vai libertar ele. Uma coisa interessante é que justamente quando o Spenton chega a essa conclusão de que a alma tem a capacidade de libertar ele, ele pergunta se os céus estão assistindo ele. E assim, você viu, talvez, né, o meu vídeo sobre o capítulo 1, e você lembra da profecia onde ela cita que o céu do anjo, né, o paraíso do anjo, deverá ser banido, como uma parte obrigatória a ser cumprida da profecia contada pelo Halsey. Eu não acho que essa frase do Spenton tenha sido por acaso, mas nesse vídeo eu não planejo entrar em nada detalhadamente falando sobre o anjo ou a profecia em si, mas eu acho que é um detalhe, né, uma analogia que é importante de se trazer, porque essa frase, ela é muito desconexa do resto, mas quando você começa a pensar um pouco, ela faz bastante sentido. Possivelmente o céu que o Spenton está se referindo a esse momento, né, que os céus estão assistindo ele, é referente ao jogador que está jogando o jogo e está assistindo essa cena do Spenton. E finalmente a gente começa a batalha contra ele. Durante a batalha ele vai revelando várias coisas sobre si, né, falando sobre o Tena, sobre o Javel, sobre as conexões que ele tinha antigamente, e também ele parece ter algum tipo de hiperfixação com telefones e com a ideia de ser grande estar associado a estar por trás do telefone. E bem, continuando a batalha, ele vai falar mais coisas, né, mas eu acho que a única coisa que vale ser ressaltada aqui de verdade é quando ele fala que nós não precisamos de amigos, ele pode simplesmente transformar suas mãos em telefones. Aqui eu queria ressaltar a possibilidade de que a pessoa que ele cita no telefone, né, que ele recebia ligações anteriormente que faziam ele ter sucesso, não era necessariamente Gaster, mas sim alguém que ainda não foi apresentado diretamente pra gente ao longo do jogo, mas que já tá assombrando a narrativa de Deltarune há muito tempo. A comunidade ama esse personagem de Friend, e a gente vai falar bastante sobre esse personagem ao longo desse vídeo. Mas por enquanto, mantenham isso em mente. Já já eu explico o meu ponto. E por fim, depois de muita luta, a gente derrota ele. E dependendo do jeito que você derrota ele, ele vai mudar um pouco a frase final de quando você derrota ele. E eu vou deixar as duas frases sendo narradas aqui. Se você não tiver interesse, vai ter um tempo pra você pular, mas é bem rapidinho. Vão ser as duas frases, né? Tanto a frase de quando você derrota ele com Mercy, quanto você derrota ele na base da porrada. Espere! Essa imprensa, meus, eles quase Sumiram. Cris, você está me presenteando com verdade. Cris, depois de tudo que eu fiz com você, depois de todos os tratos inesquecíveis colors grátis que eu te dei, você finalmente está me retribuindo com generosidade. Cris, eu entendo agora o melhor trato de todos. Amizade. Cris, meus dias como boneco narigudo. Acabaram. Corte esse fio e me faça um garoto de verdade. Você está assistindo? Para isso. É hora do retorno dessa terra, e dessa vez eu vou viver por mim. Não, por mim e por meus amigos. Aqui vou eu. Me veja voar. Ai.
Espere, assim pensa. Chris, você acha que diminuir meus 8.000 pontos de vida significa que você ganhou um almoço grátis para a vitória? Não. Chris, eu Trago, falei. Neo. Nunca perde. Isso é a fumaça da vitória. Significa que é hora da missão. Segunda forma. Você está pronto, Chris? Para o próximo truque. Eu vou preencher meu corpo com isso. Ignorar o seu nome. Estão prontos, crianças? Eu não ouvi direito. Ouvi de novo. Você devia de novo amarrar seus sapatos. Você está gravando isso, Mark? Eu finalmente vou me tornar um figurão. Aqui vou eu. Me veja voar. Mãe. Com isso, sabemos agora qual que era a motivação do Spamton, qual que era o papel dele na narrativa de Deltarune. Mas tem uma última coisa que eu acho que é válido a ser citado aqui, um paralelo muito interessante. Quando a gente derrota o Spamton nessa parte e vai sair da sala, Suzy vai perguntar se Chris tá bem, porque Chris parece pálido. E eu não acredito que isso seja por acaso. Sabe por quê, jovens? Chris se viu no Spamton. Nós não temos certeza das motivações de Chris, mas temos certeza que Chris não gosta da presença do jogador. Independente se a gente tá ajudando ou a gente tá fazendo a rota Snowgrave, Chris vai odiar o jogador igualmente. E eu acredito que Chris fica pálido porque um dos objetivos de Chris é justamente se livrar do controle da alma do jogador. Mas ao ver o que aconteceu com o Spamton, Chris teme que o mesmo possa acontecer consigo mesmo. Por isso a palidez. Chris tem medo que ao se livrar da gente, ele acabe por se tornar uma casca vazia, incapaz de se mover. Agora que o paralelo entre Spamton e Chris foi explicado, eu acredito que ainda existem muito mais coisas a serem ditas sobre Spamton, então vamos lá. Quando o Spamton ele é apresentado por outros personagens, eles falam que é como se ele se passasse pelos outros, uma tentativa de imitação meio falha que ele faz. E eu bati muito a minha cabeça pra tentar chegar a alguma conclusão sobre isso, né? Porque tem que ter um motivo narrativo pro Spamton ser da forma que ele é. Mas eu acho que eu finalmente entendi o porquê o Spamton é assim. O Spamton imita aqueles que um dia já foram próximos dele. Por exemplo, toda vez que ele faz o texto entre chaves, aqueles tipo hiperlink bloqueado, ele tá tentando imitar os textos animados semelhantes ao do Tena. A gente sabe que ele tem ligação com o Tena, justamente porque aparece um diálogo falando sobre TV, quando você pergunta sobre os amigos dele, etc. O jeito que ele se veste também é uma tentativa de imitar aquele vendedor do castelo da rainha, que a gente sabe que um dia já foi próximo dele por causa de um daqueles diálogos. E o mais interessante de tudo são os óculos. Os óculos dele não são uma tentativa de imitar o Swatch. Eles nem são da mesma cor. Os óculos são uma tentativa de imitar outro personagem, Mike. Sabe quando há a primeira citação de Mike no nosso diálogo com o Spamton? Exatamente. Quando a gente pergunta pra ele sobre os amigos, ou friends, que ele tem. E se você prestou atenção no vídeo, deve estar se lembrando do item especial do Spamton. E o que ele faz mesmo? É justamente um óculos que dá defesa contra gatos e marionetes. Não tem como ficar mais óbvio do que isso. Mike é citado em um único diálogo, e esse diálogo é justamente o diálogo que cita amigos relacionados ao Spamton, ou friends. O óculos, que é para imitar o Mike, dá defesa contra gatos e marionetes. E por fim, durante a luta contra a versão Neo dele, ele diz que Chris não precisa de amigos. Ele pode simplesmente transformar suas mãos em telefones. Lembra que eu falei sobre a parte do telefone? Calma que tá chegando à conclusão. Mas a parte das imitações ainda não acabou. Ele rouba o corpo do Metaton Nel, mas ele não só rouba o corpo do Metaton Nel. Na batalha contra a versão Nel dele, né, o Nel Spamton, a gente enfrenta um Spamton em que o tema do Metaton Nel está presente nele. Mas esse não é o único tema em que o Spamton rouba. Quando a gente finaliza o capítulo 3, a gente consegue entrar em uma sala secreta onde a gente enfrenta um trio de Mikes falsos. E há um tema aqui, que é durante essa batalha contra esses Mikes falsos, que também foi copiado pelo Spamton. E adivinha? Cat Swing é o nome do tema. Um tema falando sobre gato. Não só isso, como um dos Mikes presentes ali é justamente um gato com olho amarelo e rosa. E que segundo o resto dos Mikes falsos, esse Mike, que é o Plowey, é o Mike que mais acalma o Tena nos episódios de mania dele. Talvez porque ele seja mais próximo do verdadeiro Mike que tirou tudo do Spamton. Você já deve estar vendo onde eu tô querendo chegar com isso. Me diz que eu não pareço louco pra você. Inclusive, eu esqueci, né? Mas aqui uma comparação lado a lado dos dois temas, tanto o tema do Spamton quanto o da batalha contra os Mikes.
Percebe como o tema do Spamton ele não fecha certinho? Parece que ele dá erro no final, claramente indicando que o original não vem dele. É como se ele não se lembrasse como que é o final. Parece que ele se apossou de alguma forma numa tentativa de imitar, de relembrar o passado ou algo do tipo. Mas eu acho que isso resume tudo relativo à personalidade do Spamton e o que importa sobre ele. Agora a gente vai falar um pouco sobre as sweepstakes de verdade e já eu vou conectar todos esses pontos que eu apontei pra vocês sobre o Spamton ao longo desse vídeo. Dito isso, Spamton Sweepstakes. Do que se trata? Tudo começa nesse site aqui. Tudo. Deus abençoe Spamton. Esse vídeo, né, de 30 minutos aí, eu só queria dizer que ele não é canon. Assim, o Toby Fox, ele falou que não tem nada pra tirar desse vídeo. Possivelmente até tem alguma coisa que dê pra tirar desse vídeo, mas como o Toby Fox disse pra ignorar, entre muitas aspas, né, eu vou preferir focar onde eu sei que realmente tem coisa de verdade. Então, enfim, eu não vou cobrir esse vídeo aqui. Agora, sobre o site, tem muita coisa mesmo. Ele surgiu antes do lançamento do capítulo 3 e 4, né, que nem eu falei no evento de comemoração de 1 ano do capítulo 2, e nele tinha bastante coisa dando foreshadowing dos capítulos que viriam a seguir, né? Sobre cenários, NPCs, algumas frases importantes, mas eu não vou dar tanto foco nisso, porque a maior parte dessas coisas que eram referentes ao capítulo 3 e 4 já apareceram no capítulo 3 e 4. Só que existem coisas que não foram citadas diretamente no capítulo 3 e 4, e é justamente isso que eu vou dar foco. E existem duas narrativas interconectadas importantes aqui, que é o blog da Noelle, conversando com as pessoas da cidade, falando sobre as histórias de infância dela, os jogos que ela jogava e coisas do tipo, e a outra sendo sobre o Friend. Lembra que eu falei um pouquinho atrás? Então, a gente vai começar a falar sobre ele a partir de agora. Mas antes da gente começar a falar sobre essas narrativas que estão escondidas dentro do site, né, eu acho que uma coisa que é válida ser citada é que, lembra que eu falei que o Mike, ele é citado pelo Spamton e etc? A gente sabe, por meio desse site, da Spamton Sweepstakes, que o Mike em questão que o Spamton tava falando é com certeza o Mike do Tena, né, que aparece no capítulo 3, que o Tena fica falando com alguém como se ele estivesse falando num rádiozinho. Então, esse Mike com certeza é o mesmo Mike que o Spamton se refere no diálogo dele que eu mostrei um tempo atrás. Nesse site que mostra, né, fala um pouco mais ainda sobre esse Mike da visão do Spamton, tem uma última coisa que é bastante interessante, que é mais um link, que a gente vai conversar sobre isso depois. Enfim, vamos começar pelas trilhas, né? Pela do Friend, que é a mais curta, basicamente. Pra começar, primeiro você vai rolar até o final da página e você vai encontrar esse anúncio. E clicando nele, você vai parar em outro site, que é deltarune.com/code. A partir de agora, eu só vou falar o que vem depois da barra, mas no vídeo sempre vai aparecer aí o linkzinho certinho se você quiser checar por você mesmo, tá bom? Enfim, nesse site vai ter mais um hiperlink, né, ou seja, mais uma mensagem que vai ter um link acoplado nela, e clicando nesse link que tá acoplado a essa mensagem, você vai ver o que parece ser um blog bugado, e nele vai ter algo falando sobre um jogo de gatos secretos, que vai ter um outro hiperlink pra você ir checar esse jogo por você mesmo. O e-mail anterior, né, que é o site que tem esse hiperlink pro jogo dos gatos secretos, é basicamente um blog, né, um e-mail da Noelle, onde ela tá falando sobre esse jogo e sobre os gatos que podem ser encontrados nesse jogo. E aí nele tem esse link que é possível você jogar o minigame, que basicamente consiste em você ficar clicando em vários gatinhos, e um desses gatos, inclusive, ela relata no e-mail, né, que ela tá jogando esse jogo, e aparece um gato que diminui o score dela pra 0, né, que deixa a pontuação dela no jogo em 0. Enfim, jogando o jogo em questão que ela tá falando, que é esse jogo dos gatos secretos, basicamente o site é o seguinte, vai ter vários gatinhos aparecendo na sua tela e você vai clicando neles. Só que em dado momento vai aparecer um gato meio angelical, né, que tem asas de anjo, etc. E quando você clica nele, isso acontece. E clicando nessa janela que o gato criou, a gente é levado para um site chamado Você Não Está Esquecendo Alguma Coisa, e o endereço do site é /Windows. E antes da gente continuar, eu só queria dizer que existe um easter egg, que é basicamente naquele mesmo lugar onde você estava jogando o jogo dos gatinhos. Se você continuar jogando o jogo, com uma chance de 1 em 100, ou até você clicar em exatamente 100 gatos, uma coisa vai acontecer. E logo depois desse jumpscare do Friend, a sua pontuação ela é zerada.
Ou seja, possivelmente o gato que a Noelle tinha falado antes lá no relato dela do e-mail, que zerava a pontuação dela, fosse justamente o Friend. Esse gato, eu tô falando bastante dele, tô chamando ele de Friend, mas calma que já eu vou explicar tudo certinho pra vocês. Existem vários outros lugares da Spamton Sweepstakes em que ele aparece, tipo nesse site aqui. Mas a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, calma, a gente já tá chegando lá. Enfim, continuando onde a gente parou, né, que era o site da janela, vai ter esse site da janela com várias janelas e cada uma delas vai ter uma frase embaralhada diferente de uma mesma frase de origem. Por exemplo, essa Wood Lost, Grow, The Forest, The Wares, tanto faz, tá completamente embaralhado, nem dá pra ler direito. Que é basicamente a frase Lost Where the Forest Would Grow. E traduzindo essa frase é perdida onde a floresta iria crescer. Você consegue achar a janela que possui a frase correta, né, organizada da forma certa, se você prestar atenção na imagem da janela. A janela que possui a frase correta vai ter um ovo no lugar de um negócio de vitral normal. É só você prestar atenção, aqui vai uma comparação lado a lado. Não que isso seja tão importante, mas pelo menos nesse site, a janela de número 36 é a janela que possui a imagem do ovo. Clicando na janela que possui o endereço do site correto, a gente vai parar em um outro site, daí uma outra página, onde o título dessa página é Roots, mais uma vez, né, trazendo importância para essa palavra de alguma forma, e vai ter uma árvore no meio da tela, e quando você clica nessa árvore, ela faz um barulho. Quando você clica 4 vezes nessa árvore, né, você é redirecionado para um outro site. Dessa vez é deltarune.com/window e não Windows, que nem era da última vez. Aqui é basicamente a mesma coisa. Vai ter um vitral que vai ter um símbolo de ovo em algum lugar nesse site, que vai ser justamente a janela que possui a frase correta. Aqui, inclusive, é muito diferente da primeira janela. A primeira janela você conseguia entender o que estava escrito a frase, só dava para ver que estava embaralhado. Aqui é completamente ordem de letras aleatória. Você nunca vai conseguir encontrar a frase correta, então você ficar passando cada janela aqui o mouse em cima para ver qual que tem a frase correta. Você tem que efetivamente ou saber qual que é a janela correta ou escrever lá em cima. E no caso, a frase correta da janela, né, que tem o símbolo do ovo é The Poor Children, ou traduzindo para português, a pobre criança. Somos então levados a um site que tem o nome de terapia, ou therapy, né, porque tá em inglês, e não há nada a ser feito aqui, exceto a capacidade de você desenhar nesse site, e quando você fica desenhando durante bastante tempo, uma árvore, exatamente como aquela onde a gente consegue os ovos secretos do capítulo 1 e 2, começa a aparecer, e ela vai se tornando cada vez mais aparente, até que em dado momento você consegue clicar nela, e quando você clica nela, te volta para aquela página, a primeira página, falando sobre os e-mails da Noelle, que a gente citou aqui no começo do vídeo. Meio que terminando nossa trilha e conectando o relato desse gato estranho, né, e de tudo que envolve os ovos com os e-mails da Noelle. Existem algumas coisas a serem tiradas daqui. Perdida onde a floresta iria crescer, a pobre criança. São as frases, né, juntando o que a gente tem por enquanto das partes, são as frases que a gente encontra nesse mini puzzle da Sweepstakes. Além de uma conexão direta com a palavra Roots, né, porque uma dessas frases leva justamente para um site que o título do site é Roots, a palavra Roots, se a gente for buscar por ela dentro de Deltarune, ela aparece em 3 locais diferentes. Uma delas sendo a primeira que eu falei lá no capítulo 2, sendo no porão do castelo, onde a gente enfrenta o Spamton Nell. A outra sendo mais pra frente na história, no minigame verdadeiro do Tena no capítulo 3, e eu vou deixar pra falar sobre esse minigame no vídeo sobre o capítulo 3, mas é importante eu citar isso aqui agora. E por último, na sala secreta do ovo do capítulo 4. Como eu disse, eu não planejo dar tanto foco nos capítulos que vão vir mais pra frente, né, que é o capítulo 3 e 4, os vídeos que vão falar sobre ele. Mas eu acho que são detalhes importantes a serem citados aqui, por isso que eu não podia deixar de fora. Só que essa palavra, pelo menos quando ela aparece no capítulo 2 e no capítulo 3, ela não aparece escancarada na sua cara igual ela aparece no capítulo 4. Ela aparece, mas ela aparece indiretamente, que são nas trilhas sonoras. E uma coisa que eu acho importante de eu levantar aqui é que os dois locais onde as trilhas sonoras que têm Roots presentes no nome, quando elas aparecem, elas parecem estar representando um local muito igual
igual, quase como se elas estivessem se completando. Eu vou deixar uma imagem de comparação aqui pra você entender o que eu tô falando, mas a palheta de cor é a mesma e a música é a mesma, só difere o instrumento que tá sendo usado pra fazer a música. Uma é uma versão 8-bit da música e a outra é uma versão meio digitalizada dela. E um detalhe interessante é que, lembra quando eu disse anteriormente sobre o Friend, quando ele aparece em Deltarune? Então, a primeira aparição do Friend acontece justamente nesse porão onde a trilha sonora Roots acontece, né? Onde ela aparece pela primeira vez. Ele aparece rapidamente em uma parte desse porão e vai sumindo. Não tem como ficar mais claro do que isso. Vamos lá, só recapitulando todos os pontos e quando que o Friend apareceu pra você ir acompanhando meu raciocínio. O Spamton, ele dá um item que dá a defesa contra gatos e marionetes. Esse item é um óculos rosa e amarelo, imitando a cor dos olhos desse gato que aparece justamente aí no porão. A primeira citação do Mike acontece quando perguntamos ao Spamton sobre os amigos que ele possuía no passado, ou Friends. O Friend aparece pela primeira vez no jogo inteiro, justamente na parte onde a gente se encontra para enfrentar o Spamton, alguém que tem uma conexão clara com o Friend. O Mike falso que mais acalma o Tena é justamente o Mike, que é um gato com olhos rosa e amarelo. E não só isso, o Spamton roubou parte do tema desses Mikes falsos, e por fim, a única parte conectada a Roots do jogo inteiro, até esse capítulo em questão, é a parte em que o Friend aparece pela primeira vez diretamente pro jogador. O que quer que o Toby Fox esteja tramando para esse personagem que é o Friend, ele com certeza tá tentando deixar bem claro que o Friend, Roots e o Spamton estão claramente conectados. Agora, eu falei o nome dele várias vezes durante o vídeo, né, até esse ponto, e você já deve estar confuso. Por que que todo mundo chama esse gato estranho de Friend? Da onde que veio esse nome, já que ele não é citado de forma direta em nenhum momento do jogo? Bem, eu planejo fazer um vídeo explicando melhor sobre isso, mas para não te deixar flutuando, basicamente, esse nome é atribuído a ele porque nos arquivos do jogo, lembra que a parte do telefone seria importante? Enfim, eu já vou explicar, mas tem a ver com essa parte. O nome atribuído ao Friend nos arquivos do jogo, quando ele aparece pela primeira vez, ou seja, essa imagem que ele aparece e vai sumindo, é chamada de Device_Friend. O Friend recebeu esse nome da comunidade porque esse é o jeito que ele é chamado no código do jogo, Device_Friend. Esse nome, Device, ele é dado especificamente para partes do sistema que nós, o jogador, usamos para jogar Deltarune. São basicamente as ferramentas criadas para nos auxiliar, ou seja, tipo o menu de salvar, a parte de criar personagem, as escolhas que a gente faz nessa parte de criar personagens e etc. Ou seja, o que quer que o Friend seja, ele é uma ferramenta criada pelo Gaster com o intuito de nos auxiliar de alguma forma. Mas eu não vou discorrer muito sobre isso aqui, mas eventualmente eu vou fazer um vídeo explicando sobre o gato, né, especificamente só sobre ele, mas o que você precisa entender agora, né, pra entender por que o nome dele é Friend, eu acabei de te explicar. É porque o nome dele é Device_Friend. E é por isso que eu disse que a parte do telefone tinha a ver com ele, justamente porque o Friend, ele é diretamente conectado com as coisas que são criadas pelo Gaster pra ajudar nós, o jogador, mexer no jogo, né. Ou seja, é possível que a pessoa no telefone não seja diretamente o Gaster que estava falando com o Spamton, mas sim um Friend agindo como uma espécie de enviado, um agente pra ele, né, um mensageiro pra passar as mensagens pro Spamton. Mas enfim, voltando pra falar sobre Roots, né, vamos tirar uma conclusão do que eu acho que seja Roots. Roots, pra mim, é muito simples a explicação. Roots, ou raízes, é um foreshadowing de um mundo sombrio que a gente ainda não viu. O porão da rainha é basicamente uma recriação digital do verdadeiro local, enquanto aquele minigame do Tena é uma recriação 8-bit do verdadeiro local. Só que mesmo que os locais sejam aparentemente diferentes, né, eu acredito que na verdade cada um seja uma adaptação de uma parte diferente do local original, ou seja, da verdadeira Roots. O mapa ficaria mais ou menos assim. E eu acredito que essa ligação forte que o Friend tem com o local que se chama Roots, né, o verdadeiro local, vai ser muito importante. Por isso que eu vou deixar pra discorrer sobre isso no meu vídeo de conclusão dessa série de vídeos falando sobre a história. Mas, como eu disse antes, eu acredito que o Toby Fox ele esteja tentando deixar bem claro que Friend e Roots estão conectados de forma clara. Não só isso, como eu também acredito que aquela frase da criança perdida também esteja conectado fortemente ao Friend, e que essas três coisas, né, Roots, a frase da criança perdida e o Friend, vão ser muito importantes pra gente entender o que vai acontecer a partir daqui, desse ponto da história de Deltarune. Eu planejo fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas eu não quero dar tanto foco no Friend quanto na palavra Roots nesse vídeo, mas são coisas tão importantes que é impossível simplesmente pular os detalhes que envolvem isso durante a sua
sweepstakes, porque se eu pular eu vou estar excluindo informações que são importantes pra vocês. Então por isso eu dediquei essa parte desse vídeo pra estabelecer essas conexões pra vocês criarem suas próprias teorias ou irem pesquisar mais sobre. Enfim, existem mais coisas a serem ditas, então eu vou prosseguir com o vídeo. Agora, finalmente falando sobre o blog da Noelle. Eu assumo que seja o blog dela, né? Porque o nome é Holiday Girl 1225, acho que não tem como ficar mais claro do que isso. Enfim, existem algumas páginas aqui que eu não vou citar, tipo a Suzy conhecendo Chris pela primeira vez. Eu vou completamente ignorar essa página. Mas tem outras páginas, outros posts desse blog, né? E eu acho que são muito importantes a serem citados aqui, porque eles dão algumas dicas importantes sobre a narrativa que tá presente em Deltarune. Mas se você já conhece esses posts, eu vou deixar aí na tela o tempo pra você pular pra conclusão de cada post de cada site em específico. Se você não conhece nenhum deles, ou se você tá com preguiça de ir pulando só pra ver minhas conclusões, assiste até o final. Começando por /eggs, né? Esse é basicamente um dos primeiros posts que é feito pela Noelle e é um dos primeiros que a gente vai cobrir aqui. Se você não tem animais de estimação, existe uma chance rara de um ovo aparecer dando-lhe um animal de estimação aleatório. Essa é a única maneira de obter alguns dos gatos secretos do jogo, que ainda são super raros em cima disso. Então, exige muita espera por ovos, eclosões e jogar fora toneladas de gatos tentando obter o personagem perfeito. Isso causou outros problemas, mas eu vou explicar isso outra hora. Mas um dia, quando eu tava tentando pegar o gato absoluto, algo estranho aconteceu. Um ovo branco apareceu na minha tela, mas havia uma mensagem com ele. Especial. Eu tava muito animada, pois nunca recebi um ovo especial. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar disso. Fiquei lá sentada 1 hora, esperando pra ver o que viria a ser. Talvez eu fosse a primeira a descobrir um gato novinho em folha. Mas o estranho é que o ovo nunca eclodiu. Comecei a me preocupar que fosse uma espécie de falha. Por isso, decidi tentar me livrar dele antes que danificasse o meu computador. E foi aí que as coisas ficaram muito estranhas. Não importa o que eu fizesse, eu não podia mover ou jogar o ovo fora. Eu tentei clicar repetidamente, e no final, tudo que aconteceu foi o ovo fazendo algum tipo de som estranho. Isso me assustou tanto que eu apaguei o jogo e reinstalei. Mas o ovo ainda estava lá, obviamente. Agora que eu sou mais velha, acho que o que aconteceu é, eu tinha tantos mods instalados que o ovo não sabia no que eclodir, mas naquela época pensei que o meu computador estava assombrado ou algo do tipo e o ovo ia me matar. Depois de algumas horas de surto, eu finalmente enfrentei os meus medos e carreguei o jogo novamente. O ovo estava lá, mas não parecia tá fazendo nada. Então eu comecei a criá-lo como se fosse um animal de estimação normal, escovando e brincando com ele e outras coisas. No final do dia, eu realmente comecei a pensar que era um animal de estimação legal, e talvez eu pudesse tentar descobrir como enviá-lo online, como um mod. Não fui capaz de fazer isso. No dia seguinte, quando abri o jogo, o ovo se foi, com uma mensagem que dizia que deixou a casa devido à felicidade. Normalmente a mensagem é: animal de estimação deixou a casa devido à tristeza. E isso só acontece porque você negligencia o seu animal de estimação. Não é suposto acontecer porque você foi simpático. Uma última coisa. O ovo tinha um nome, mas eu não me lembro o que era. Tem me deixado louca desde então. Se mais alguém já viu um ovo no jogo como esse, por favor, assina o meu livro de visitas. Por favor. O primeiro ganha de mim 100 pontos cheese. Eu acredito fortemente, né, que esse blog ele seja referente ao nascimento do Fran. Nós sabemos que o Spenton ele tem manias de copiar aqueles que um dia já foram próximos dele, e uma das frases ele costuma falar errado por algum motivo, e não tem explicação nenhuma pra isso, que é ele fala a palavra especial errado, ele fala special sem o A. E eu não acho que isso seja por acaso, é justamente porque ele é sempre falho quando ele tenta copiar alguma coisa. Como esse ovo tem uma conexão estranha com o jogo dos gatos, e a única coisa que não faz muito sentido é completamente desconexo dessa série de e-mails, eu sinto que é uma dica apontando pra de onde vem o Fran. Mas enfim, não só isso, como no relato do e-mail, né, ela fala que o ovo faz um barulho estranho. Eu acredito que seja justamente aquela risada do Fran. No caso, se você não escutou, é esse barulho aqui. E outra coisa é que o Fran, ele é muito presente nesses e-mails referentes a esse jogo de gatos que a Noelle vai falando. Eu vou ir discorrendo sobre o assunto ao longo desse vídeo e vocês vão perceber que ele aparece em praticamente todo e-mail que cita esse jogo. Então assim, eu não vejo motivo pra existir um e-mail falando sobre um ovo com uma mensagem de especial que faz um barulho estranho e ele não tem envolvimento nenhum com o Fran. E não tem envolvimento com o Fran, ele não tem peso nenhum pra narrativa do jogo. Ele não resolve nada, ele só adiciona uma pergunta que não tem resposta. O fato interessante é que no e-mail
e-mail ela fala que o ovo tinha um nome que ela não consegue lembrar. E eu acho que isso deixa ainda mais claro que, tipo, não tem como esse ovo ser, sei lá, por exemplo, alguma coisa relativa ao nascimento do Spamton ou algo do tipo, porque se o nome do ovo fosse Spamton de Spamton ou só Spamton, seria muito fácil lembrar o nome de um ovo com esse nome. Mas se o nome do ovo é tipo, sei lá, Mike ou Friend, faria muito mais sentido. Enfim, a minha conclusão que eu tiro desse primeiro e-mail é justamente que ele tem que ter alguma coisa a ver com o Friend, porque se você tira a conexão do jogo com o Friend, se você tenta esquecer o Friend e tenta responder esse e-mail com base só no que você tem, só nesse e-mail, e no que você conhece do jogo, não faz sentido nenhum, sabe? Não tem nada que possa importar pra que esse e-mail exista. Tipo, absolutamente nada. Ele não tem peso nenhum pra narrativa, ele não responde nada, ele não serve de nada, então não faria sentido o Topicox fazer. Esse e-mail tem que ter algum tipo de dica, e eu acredito que esteja apontando justamente pro lado do Friend, porque não faz sentido. Esse e-mail não se conecta com mais nada no jogo inteiro. Agora, eu mostrei, né, esse e-mail, e eu falei bastante sobre o tal jogo em que o Friend tá presente, mas afinal, que jogo é esse, né? Que draft de jogo é esse? Como você talvez saiba, Cat Peters 2 é um dos jogos favoritos desse admin. Pra quem não sabe, é um jogo onde você cuida de um gato e o cria. Parece simples, né? Na verdade, o jogo tem um sistema de animação e reprodução muito profundo. Então os jogadores conseguiram editar os dados do jogo pra criar pets totalmente novos. Se você baixar os mods certos, dá pra criar pássaros, hamsters, carros, personagens de desenho e até mais. O pacote da família Simpson, da Mew Mew Queen, é um ótimo exemplo de até onde isso pode chegar. Mas você tem que tomar cuidado, porque nem todos os mods são muito compatíveis. Quando os pets se apaixonam, aparece um ovo, e eles chocam em um novo pet que combina as animações e os dados visuais dos dois pais. Ou seja, se você tentar cruzar um hamster com um carro, você vai acabar com uma aberração total da natureza. Ou pior, vai aparecer uma mensagem, pet incompatível. Aí o jogo trava e a música começa a falhar. Eu tinha tanto medo de ver essa mensagem quando era criança que eu castigava os meus pets, pra eles nunca se apaixonarem. Se aparecesse um ovo, eu jogava no lixo na hora. Até que um dia... Todo mundo já ouviu falar de dias de neve, mas alguém já teve dias de chuva? Juro. Um dia tava chovendo tão forte que parecia que alguém tava pulando no telhado da minha casa. Aí, minha mãe ligou pra escola e fez eles cancelarem, só pra eu não ter que ir andando. Tipo, mãe, um pouquinho de água nunca fez mal pra ninguém. Talvez só pra mergulhadores de cavernas no fundo do mar. Desculpa. Pelo menos, por causa disso, minha amiga pôde vir aqui em casa sem guarda-chuva, porque ela chegou completamente encharcada. A gente teve que ligar 3 secadores de cabelo da minha mãe no máximo, por tipo 30 minutos. Pelo menos deu pra usar secador pra fazer bolacha com queijo derretido. Enfim, em dias de chuva, nada era melhor que jogar Cat Peters. Especificamente os minigames onde você podia jogar com seus gatos. Eles eram todos ridículos e cada um tinha um nome super idiota, tipo Jongler ou algo assim. O que isso significa? Lembro que eu gostava muito de um dos jogos quando eu era pequena. Não lembro o nome porque era um completo nonsense, foi mal. Mas era aquele que parecia uma caverna infinita, se isso faz sentido. Eu até fiz um guia das raridades dos diferentes gatos que você podia conseguir pra aumentar sua pontuação. Eu ainda tenho o arquivo de texto, mas ele só se chama b.txt. Muito útil, eu sei. Chances: 80% normal, 15% aura azul, 4% rock and roll, 0% asa de anjo, 0,0000% super asa de anjo sagrada. Eu meio que sinto que tinha mais, sabe? Tipo, uma vez eu lembro de pegar um gato que na verdade diminuiu meus pontos. E aí, claro, eu morri logo depois. Então eu não consegui tirar foto nem nada. E claro que mais ninguém parece nunca ter visto isso. Na verdade, acho que alguém que eu conheço já viu. Mas eu sei que mesmo que eu perguntasse, provavelmente não seria uma resposta direta. Aff. Fato super divertido. Relacionado a isso, esses mesmos jogos até fazem uma participação especial em Cat Peters The RPG, ou RPG, que tipo, tudo bem, é bom, é meio que uma cópia de Dragon Blazers, sendo bem sincera. Ok, deixei meu favoritismo aparecer um pouco agora, vocês deviam jogar mesmo assim. Como sempre, se alguém acha que consegue encontrar alguma prova, tenta aí e me conta. PS, sobre a minha amiga, ela disse que veio aqui porque eu disse que ia jogar Cat Peters, mas ela achou que isso significava que eu ia ficar, tipo, fazendo carinho nela. Tipo, que tipo de jogo seria esse? Então, eu só criei um gato com o nome dela no jogo e fiz ele tocar música metal na caixinha de música. Vou tentar não corromper esse também. Ainda tive que fazer um pouco de carinho nela, senão ela não ia embora.
Eu quase nunca recebo fan-mail, sem pressão, gente. Mas caso um dia eu receba um e-mail de alguém de verdade, eu tenho o hábito de sempre ler a caixa de spam só pra garantir que não é alguém real. Na maioria das vezes, é só coisa estranha, tipo mães solteiras em sua área. Prometo que não tava acessando sites estranhos, tá bom? Mas um dia, um dos spams que eu recebi era só um monte de letras e números aleatórios. Achei que provavelmente era uma tentativa fracassada de me mandar um vírus, mas pensei, e se eu tentasse colocar isso no Cat Patters 2? Como um mod. Então eu fiz isso. E estranhamente até que funcionou. Pra quem não conhece o jogo, ele tem um estilo visual bem específico. Todos os pets são feitos de círculos que são animados. Um círculo é a cabeça, os outros os olhos, outro a pupila e outro o corpo e etc. Mas acho que o jogo não gostou muito dos dados, porque esse pet era só um círculo azul. Isso mesmo, só um círculo azul flutuando no ar. As animações não funcionavam e ele nunca se movia, exceto por uns glitches de vez em quando. Todos os status eram muito ruins e todos os meus pets odiavam ele, exceto alguns específicos. Eu não sabia explicar por que alguém gostava dele, mas era muito engraçado ver quais gostavam. O mais estranho é que o círculo parecia conseguir se multiplicar. Normalmente você precisa de 2 pets se apaixonando para criar um novo, mas depois de um tempo, mesmo com o círculo sozinho, apareceu uma mensagem de parabéns, e de repente tinha 2 círculos. Achei isso engraçado no começo, mas os círculos começaram a se acumular. Eu tentei jogar eles no lixo, mas eles estavam se multiplicando rápido demais. A minha tela ficou só cheia de mensagens de parabéns quando o jogo travou. Nem preciso dizer que tive que apagar todos os meus pets. Lição aprendida sobre usar arquivos de e-mails estranhos. Até a próxima. Dan, dan, dan. Vamos lá, na Rota Grave, quando a gente leva a Noelle pra loja do Spamton, ela diz que o local parece familiar mesmo nunca tendo visitado aquele local. Além disso, o site da Sweepstakes está lotado de ódio do Spamton contra o Tena, deixando claro que eles tinham algum tipo de ligação prévia à história de Deltarune, mesmo que fosse uma inimizade. Isso é comprovado naquele início do 3º capítulo, na apresentação do Tena, onde ele começa a dizer que você não consegue isso em um ovo enquanto atira em um Pips. E eu acredito fortemente que esse post se trata de algo ligado ao Spamton. Agora, por que isso importa? Justamente pelo Tena odiar Pips e chamar os Pips de ovos, coisa que só o Spamton faz, eu acredito que esse ponto seja muito importante, porque os Pips já foram considerados tecnicamente ovos por terem sido colocados dentro daquele jogo, e tendo em mente que esse jogo é fortemente conectado ao Friend, sabemos que o Friend é conectado ao Spamton, porque o Spamton sempre tenta imitar ele, né? A gente sabe do óculos, o local onde o Friend aparece pela primeira vez é justamente perto do local onde a gente enfrenta o Spamton Nell, e por fim também, né, tem o tema do Ploy, que é um gato. O tema se chama Cat Swing e ele é justamente um tema referente aos Mikes, e tem justamente o Mike, que é um gato com olhos rosa e amarelo. Então assim, o Spamton é claramente conectado ao Friend de alguma forma e ele sempre tenta imitar especificamente o Friend, ele é muito presente nas imitações do Spamton. Eu acredito que os Pips sejam uma espécime de tentativa de novo do Spamton de copiar o Friend, mas por ele ser um malware, a gente finalmente entende por que o Spamton nunca consegue copiar as coisas do jeito certo. Sempre que ele tenta copiar alguma coisa dá errado, e é exatamente por causa disso, porque ele é um programa falho, ele é um programa maligno. E o item dele da defesa contra gatos, especificamente, né, se conecta perfeitamente com esse ponto, porque conecta ele com um jogo de criações de animal de estimação, né, que eram os gatos lá, que porventura tá conectado à origem do Friend. A gente sabe por causa do e-mail do ovo lá especial, de uma análise narrativa de todos os pontos que a gente conhece até agora do jogo, não se conecta com absolutamente nada, mas do ponto meta-narrativo, ou seja, analisando de fora o que aquele e-mail serve pra história de Deltarune, obviamente ele tá conectado com a origem do Friend. E eu acredito que isso comprova a ligação do Spamton com o Friend, e também comprova a ligação do Spamton com a Noelle, né? Afinal, ele era muito próximo da Noelle e ele começa a se aproximar da Noelle também para copiar o Friend, deixando bem claro que o Friend, ele tá conectado com a família da Noelle, e isso explica por que o Spamton tem acesso àquela frase que muito possivelmente é dita pela Des, que é sobre o medo, né? Aquela frase de alguém que tá falando de dentro do código do jogo. E eu sei, talvez você ainda não tenha comprado a ideia de que o Friend tá conectado com a família da Noelle. Mas calma, tudo vai fazer sentido enquanto o vídeo for avançando. Só tenha em mente de que o Spamton estar conectado com a família da Noelle não é porque o Spamton está conectado com a família da Noelle, é porque o Friend estava conectado primeiro e o Spamton estava tentando copiar ele. Lembrando que isso é uma teoria, né? Você não precisa acreditar no que eu tô falando aqui como se fosse a palavra da verdade. Só tô tentando te convencer do que eu acho que é verdade. Agora, ok, você deve ter escutado isso tudo até o final e viu todas as minhas conclusões. Ou pelo menos eu espero, né? Se você não pulou tudo e tá acompanhando certinho até esse ponto aqui, você deve estar se perguntando por que tudo isso aqui importa. Se você prestou atenção no terceiro e-mail que foi citado lá naquele monte de e-mail que eu narrei, você deve ter visto que ela fala novamente sobre um gato que diminui os pontos dela, que ela não lembra como ele era e lembra
o que eu tinha dito, que no minigame da janela, quando você continua clicando nos gatos, eventualmente o friend aparece e zera seus pontos, te levando de volta pra página inicial. Então, existem outros lugares em Deltarune em que esse gato ele aparece. E um desses é justamente no capítulo 3, quando você termina o capítulo 3, né, e tem todo aquele bagulho, você consegue enfrentar os Mikes que nem eu falei lá, né, que tem aquela batalha contra ele, que tem a música, etc, que o Spanton copia. Enfim, na batalha contra ele, você vai passar por diversos minigames que envolvem gatos. E um desses minigames específico é um em que você tem uma mãozinha que você pega um gato e você fica arrastando ele por um corredorzinho lá e vai desviando de vários negócios, e enquanto isso ele vai meio que se potencializando. Só que existe um detalhe, que é, caso você dure uma certa quantidade de tempo nesse minigame, isso aqui vai acontecer. Se você não tivesse lido os e-mails, talvez você ignorasse a existência desse gato aparecendo aqui agora. Mas tendo em vista tudo que foi apresentado, ele tá tentando deixar bem claro de que o Mike e o Friend estão conectados de alguma forma. Agora, talvez se você estiver assistindo esse vídeo prestando muita atenção e formulando suas teorias enquanto você tá assistindo ele, você deve ter percebido que os jogos, né, que a Noelle joga nos e-mails dela, de alguma forma eles chegam pra gente. Por exemplo, ela fala o jogo dos gatos secretos e a gente tem aquele jogo que a gente fica clicando em vários gatinhos, que se a gente clicar em exatamente 100 gatos, aparece o Friend. Ou então tem esse jogo justamente aí que você tem que ficar pegando um gato, ficar arrastando ele e aparece o friend de novo. Uma coisa interessante que você já deve ter percebido, né, agora que você escutou o que eu falei, é que os jogos que a Noelle chegou a jogar na infância dela chegam pra gente jogar de alguma forma. Mesmo que não seja uma recriação 1 para 1, a gente joga os jogos que ela jogou no passado. E isso vai ser bastante importante ao longo do vídeo. Já já eu explico o porquê. Mas antes da gente continuar, tem mais uma última coisa que eu acho interessante eu ressaltar aqui. No e-mail em que ela instala o vírus do Spanton no computador, né, que ela faz lá a instalação e aparece um pips no jogo dela, ela explica como que são os gráficos daquele jogo, que são basicamente compostos inteiramente por círculos. A comunidade de Deltarune, ela já tá acostumada a pegar algumas referências que existem de jogos dentro de Deltarune e comparar com jogos de fora. Isso aconteceu, por exemplo, no capítulo 3, se você viu alguma coisa do capítulo 3, você sabe da Rota da Espada e você sabe da semelhança que ele tem com o Zelda antigo. Então, a comunidade resolveu procurar para ver se não existia um jogo semelhante a esse jogo em que os gatos fossem formados de círculos, e ela encontrou Cats 2 Your Virtual Pets é o nome do jogo, lançado em 1997 para Windows e cumpre exatamente esses requisitos. Todos os gatos são compostos de círculos. Agora, por que isso importa? Nós sabemos que os jogos que a Noelle joga, elas chegam de alguma forma pra gente, né? E esse jogo de gatos que são compostos por círculos, tanto corpo quanto cauda quanto olhos, a gente agora sabe que ele é uma referência, né? No capítulo 4, a gente recebe algumas informações bem interessantes que se conectam com essa informação do gráfico do jogo ser compostos por círculos. Basicamente, tem uma profecia, né, que não envolve o grupo principal, é mais sobre um evento que vai acontecer no futuro, que diz o seguinte: eles vão ver a cauda do inferno começar a rastejar. E ao longo do capítulo, mais citações dessa cauda são ditas por certos NPCs do capítulo 4, né? Os Organics, que são basicamente esses filósofos, essas flautas estranhas. Eles são trevianos bem comuns nesse capítulo e eles falam umas coisas meio sem nexo, quase como se estivesse profetizando alguma coisa. E há um deles que diz o seguinte: a cauda que não deve ser seguida. E por fim, a última citação que a gente tem sobre uma cauda nesse capítulo, na sala secreta dos ovos, onde a gente finalmente obtém a frase completa daqueles puzzles da Sweepstakes lá um tempo atrás, só que ela tá embaralhada. E a frase completa é o seguinte: eu ouvi algo no meio, estava embaralhado. Perdida onde a floresta iria crescer, a criança seguiu a cauda pontuda. Pobre criança. Você já deve saber onde eu tô indo, mas se você não entendeu, calma. Se você viu o vitral, né, da cauda infernal, você deve ter visto que ela é composta inteiramente por círculos, e eu não acho que isso seja por acaso. Ainda mais porque nos arquivos do jogo, a comunidade descobriu que existia uma outra alternativa para esse mesmo vitral, ou seja, pro mesmo vitral da cauda do inferno, existia mais um outro vitral, só que esse é um pouquinho mais claro no ponto que eu quero chegar. E mesmo que você queira desconsiderar isso, já que não é usado no jogo, é inegável que ambas as caudas são compostas por círculos, assim como a descrição feita pela Noelle sobre os gráficos do jogo de gatos serem compostos inteiramente por círculos. Mas há mais um e-mail que eu deixei pro final que deixa essa conclusão ainda mais interessante. Como eu disse antes, os jogos que a Noelle joga na infância dela chegam pra gente jogar de alguma forma. Mesmo que não seja uma recriação 1 para 1, eles ainda chegam e a gente joga eles. Tendo isso em mente, eu quero que você escute esse último e-mail. Mas alguém ficava vagando por essa tela quando era criança?
O labirinto em forma de cruz da área de gelo de Dragon Blazers. Depois que você entra nele, não importa pra onde você vá, você sempre acaba voltando pro mesmo lugar. Normalmente, um dos personagens devia te guiar pelo labirinto, mas isso acabou virando uma das partes mais famosas, ou melhor, infames, do jogo, porque se você entrar lá sem esse personagem, você basicamente fica preso pra sempre. Os desenvolvedores até falam disso no manual. Diz que esse glitch é, na verdade, um dos feitiços do vilão. Tá. Desculpa, gente. Eu acho que vocês só estavam comendo bolo de frutas demais quando fizeram essa parte do jogo. Quando eu era criança, eu não fazia ideia que isso era um bug. Eu passei literalmente horas nessa tela, andando de um lado pro outro, achando que tinha uma saída. O mais doido é que, na verdade, tem sim. De alguma forma, o meu eu criança era tão teimosa que eu acho que eu tentei todas as direções possíveis. E aí, a última direção que você precisa ir é pra cima. Mas se você fizer isso, vai encontrar uma porta que não aparece em mais nenhum lugar do jogo. Isso me chocou tanto quando eu era criança que eu gritei e puxei o controle com tanta força que desconectei o console. Eu comecei a chorar. Mas eu sabia que minha mãe ia desligar o jogo se me ouvisse, então eu prendi a respiração e comecei a soluçar e ficar ofegante. Eu realmente achei que ia me engasgar com meu próprio choro. E só piorou quando eu tive que ligar o videogame de novo sozinha. Tinha muito medo de levar choque por causa dos fios. Eu também sempre tive medo de tomadas, porque achava que elas estavam me olhando. Eu não era tão estranha assim, eu juro. Eu superei isso depois. Então, eu comecei o jogo de novo e, com as mãos tremendo, voltei pro labirinto. Mas o mais estranho é que, de alguma forma, eu consegui voltar direto pra porta. Eu fiquei tão feliz que quase comecei a gritar de novo, mas lembrei de segurar a respiração no meio. Agora, eu finalmente ia descobrir o que tinha atrás da porta secreta. Ou, pelo menos, era o que eu achava. Ela tava trancada. E nunca consegui encontrar chave nenhuma do jogo que abrisse ela. Desde então, eu até consigo chegar na porta com certa consistência se eu me concentrar. Infelizmente, eu não sei exatamente o que eu tô fazendo e parece diferente toda vez, então eu não consigo dar nenhuma dica. Eu sei que isso parece muito falso, mas se alguém algum dia descobrir um jeito de abrir essa porta, por favor, assina o meu guestbook. Eu até coloco você no meu hall da fama, sabe? Pra ter mais alguém além de mim. Eu deixei o vídeo de fundo para que vocês conseguissem conectar os pontos sozinhos, mas se você não conectou, tá tudo bem. O jogo verdadeiro que a gente joga no capítulo 3, onde a gente faz a Sword Route, que é uma referência a Zelda, né? É uma readaptação de um jogo que a Noelle cita nos e-mails dela, no caso, Dragon Blazers 2. Isso fica ainda mais claro porque Dragon Blazers 2 é citado em um diálogo do capítulo 4, onde basicamente a Suzy e a Noelle entram em uma conversa falando que existe uma rota secreta nesse jogo, e a gente tem justamente uma citação dentro desse minigame secreto do capítulo 3, onde existe uma rota secreta que começa quando você usa gelo. Não só isso, como o Gerson, ele sabe da existência desse jogo, e ele sabe que esse jogo, ele é baseado na profecia. Ele mesmo diz isso pra Suzy em algum momento no capítulo 4, quando eles estão discutindo ali, eu acho que após a batalha, depois que você vence ele. Eu não planejo entrar em todos os detalhes sobre esse minigame e o que eu acho que ele significa pra história de Deltarune, mas é um ponto que eu gostaria de trazer aqui, justamente porque ele fortalece bastante a ideia de que as coisas relacionadas aos jogos que a Noelle jogava na infância têm conexão direta com a história de Deltarune e com a profecia. Então, só recapitulando toda a minha análise sobre as sweepstakes para caso você tenha se perdido no meio do vídeo. Vamos lá. Roots, ou raízes anteriormente citadas no vídeo, é na verdade um local, possivelmente um mundo sombrio que ele não foi revelado pra gente, mas que vai eventualmente aparecer. E esse mundo sombrio é possivelmente o abrigo do Friend, ou no mínimo está diretamente conectado a ele, tendo em vista tudo que foi apresentado no vídeo até então, sendo inclusive o primeiro local onde ele aparece, né? Tem a aparição direta dele pro player. O Friend é um gato, possivelmente conectado ao desaparecimento da Des, e a gente sabe disso devido à frase da criança perdida, seguindo a cauda pontuda. A cauda que não deve ser seguida. E que aparece sendo formada por círculos no vitral da profecia, conectando ao fato da Noelle dizer que o jogo que ela jogava possuía gráficos compostos inteiramente por círculos. E a gente sabe que o Friend é muito provavelmente um gato, pois o Mike que mais se aproxima da aparência original, ou seja, o Mike que mais acalma o Tena, é justamente o Mike que é um gato com olhos amarelo e rosa. E é por isso também que a única citação de um diálogo que provavelmente vem da Des acontece justamente sendo feita pelo Spamton, que é um imitador do Friend. A minha conclusão é que a criança da frase em questão era a Des, ou seja, a criança
volta da frase da criança perdida é justamente a 10, e que o local onde a floresta iria crescer, citado na frase, é justamente as Roots, que a gente ainda não viu, mas que vai eventualmente aparecer ao longo dos capítulos. Nós sabemos que o Spamton, ele é um imitador do Friend. Tendo em vista todas as provas que foram apresentadas anteriormente, você já deve ter familiarizado com a ideia de que ele tende a imitar todo mundo, especialmente as pessoas que eram muito próximas dele. E isso inclui também a parte dele de imitar as conexões que ele tinha com as pessoas que ele imita, e as pessoas que ele imita também tinham conexões, e ele imita inclusive isso. Ou seja, ele imitou a conexão do Friend com a família Holiday, e é por isso que ele se força a aparecer nos jogos da Noelle, é por isso que ele possui um item que dá defesa contra gatos, e é por isso que quando você derrota ele lutando, ou seja, você bate nele até ele cair e você conseguir derrotar ele, ele te dá um item que, se você tenta equipar na Noelle, a Noelle vai dizer que as cordas lembram muito as cordas de guitarra da 10. E é por isso também que os Pips são chamados de ovos, porque o Spamton se infiltrou no jogo para que as coisas referentes aos Pips fossem considerados ovos. A gente sabe que os jogos da Noelle, que ela fala nos e-mails dela, são fortemente associados à profecia, tendo em vista que a Sword Route, presente lá no capítulo 3, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, é basicamente uma representação da Rota Snowgrave, e que a Sword Route também é uma representação de Dragon Blazer 2, que é um jogo que a gente sabe que é baseado na profecia, por causa daquele diálogo que a Suzy tem com o Gerson durante o capítulo 4, depois da batalha deles. Ou seja, o jogo referente a gatos feitos por círculos citados pela Noelle também está representando outra parte da profecia, não seria nada estranho. E um detalhe interessante é que a Noelle cita que existe um jogo dessa franquia que é basicamente um plágio de Dragon Blazers 2, só que todos os personagens são gatos. Eu acho que não tem como ficar mais claro que a Sweepstakes está tentando deixar bem na sua cara que o imaginário de gatos vai ser importante para a história de Deltarune, e possivelmente para o próximo capítulo que tá vindo. Mas eu vou discutir sobre isso no vídeo sobre o capítulo 3 e no vídeo falando sobre a conclusão dessa série de vídeos que vai ser falando sobre o capítulo 5. Mas enfim, num geral, eu acho que isso é tudo que é válido ser citado, já que os capítulos 3 e 4 já lançaram, então tudo que era relacionado a foreshadowing desses capítulos 3 e 4 que iam vir já foram revelados pra gente, né, diretamente, mas ainda há muita coisa nesse site que eu não falei, né, mas não é necessariamente relacionado a Sweepstakes, são mais partes do site meio que secretas que você pode encontrar se você digitar ali no endereço do site. Não necessariamente conectado a Sweepstakes, que não falei, mas são segredos que eu acho que valem a pena serem citados aqui. E eu vou dar uma passada por cima deles agora. Barra 10 é um site onde a gente encontra esse violão e clicando nele ele vai tocar uma música. Olhando o arquivo da música, né, quando você inspeciona o site, o nome desse arquivo de música é Find Her, ou Encontre Ela. E essa é a música em questão, inclusive. Essa música compartilha semelhanças bem claras com a música do capítulo 2, que é a Lost Girl, que ela toca justamente durante a cena em que a Noelle tá lembrando do passado e pensando ali. Além de tocar posteriormente no capítulo 3 também. Barra Man, ou Homem, né, que é basicamente traduzido, é um site onde a gente encontra essa árvore que é igual às árvores onde a gente encontra o Homem do Ovo, lá do capítulo 1 e 2. E inspecionando o site, a gente percebe que ele tem uma referência àquele blog da Noelle em que ela fala sobre o ovo especial em questão, que eu teorizo tem alguma coisa a ver com a origem do Friend. Possivelmente, né, conectando a ideia do homem do ovo, né, do homem esquecido, com ou o Friend ou alguma coisa relacionada a ele. Capítulo 1, ou Chapter 1, né, que é como é o site em inglês, é basicamente uma tela que consiste de uma frase escrita não aplicável, e só isso. Chapter 3, ou capítulo 3, é basicamente uma tela onde consiste da mesma coisa, né, não aplicável escrito, e caso você segure a seta para a esquerda durante uma certa quantidade de tempo, vai aparecer but, ou traduzindo, mas, depois de um tempo, enquanto você continuar segurando a seta para a esquerda, deixando a frase não aplicável, mas, aparecendo na tela. Acredito que ambas as telas sejam referentes ao que pode ser feito na Rota Estranha nos devidos capítulos, mas a gente vai discutir sobre isso mais pra frente. Chapter 4, ou capítulo 4, mostra um quadrado vermelho e ao clicar nele somos levados a Chapter 4 Message, ou capítulo 4 Mensagem. E nesse site há basicamente um quadrado vermelho, aquele da Rota Snowgrave, né? Se você não sabe do que eu tô falando, você pode ver meu vídeo falando sobre a Rota Snowgrave, que lá eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas escondido nesse site existe uma distribuição de 26 quadrados. Cada um desses quadrados é um áudio em específico, que eu vou deixar os dois áudios tocarem. Esse é o áudio e.mp3. E esse é o áudio m.mp3.
A comunidade descobriu que essa distribuição de quadrados estranhos era a mesma de um teclado QWERTY, ou seja, de um teclado que você usa para escrever mesmo. Se você colocar a distribuição QWERTY por cima dos quadrados com áudios diferentes, as letras T, Y, U, O, A, H, K e N ficavam somente em cima dos áudios que tem a letra M, e rearranjando essas letras, descobriu-se que as letras eram capazes de formar a frase thank you, ou obrigado. Isso provavelmente se trata da Rota Snowgrave, e caso você não saiba do que eu tô falando, você pode ver meu vídeo. Enfim, eu vou deixar para discutir isso em outro vídeo. E caso você decida colocar a frase thank you no lugar de mensagem, você vai ser levado para um site com a frase thank you escrito. E recentemente, essa parte do puzzle do capítulo 4, ela sofreu uma mudança, mas eu vou deixar para falar sobre isso em outro vídeo. E por fim, a gente tem o último desses sites secretos, que é o Chapter 5, ou capítulo 5, que é um dos sites mais interessantes desses que são os endereços secretos presentes no site Deltarune. Basicamente, nele vai ter uma série de números do 1 ao 5, onde o 1 e o 3 estão escondidos, mas eles ainda estão presentes no site, e cada um desses números, quando você clica nele, algo acontece. Clicando no número 2, você vai parar em uma página que toca a música de batalha contra o Berdly, especificamente da Rota Snowgrave. Clicando no número 3, você escuta um efeito sonoro do Shadow Mantle, do minigame verdadeiro do Tenna. Clicando no número 4, você vai para a página do quadrado vermelho que eu falei anteriormente. E clicando no número 5, você escuta uma trilha sonora, possivelmente do capítulo 5, que é basicamente uma versão fora de tom, ou de outro instrumento, da música da cidade padrão, né, da cidade do mundo da luz, de Deltarune. Teorias da comunidade dizem que cada número desse representa o quão importante é o capítulo para a Rota Snowgrave, baseado no tamanho do número, e eu acredito que isso seja verdade. Pensando um pouco sobre cada número, né? O número 1 ele aparece, mas ele é pequeno, afinal a única contribuição dele possivelmente para a Rota Estranha ou a Rota Snowgrave a partir daqui é a obtenção do Shadow Crystal do primeiro capítulo lutando contra o Javel. O número 2 ele é autoexplicativo, e o número 3, eu vou explicar ele em um próximo vídeo. O número 4, ele faz referência àquela cena exclusiva da Rota Snowgrave presente no capítulo 4, que é a cena do quadrado vermelho. Agora, o que fica de dúvida é justamente o que acontece no capítulo 5, mas eu tenho uma ideia do que isso pode significar, mas isso vai ficar para a conclusão dessa série de vídeos, analisando todos os capítulos do 1 ao 4 e possivelmente o que vai acontecer no capítulo 5. Mas enfim, jovens, eu acho que é isso. Isso resume tudo que eu acho que é importante e que você precisa saber sobre a Spamton Sweepstakes, agora que os capítulos 3 e 4 já saíram. E não tome tudo que eu disse aqui como verdade. 90% das coisas que eu falei aqui, se tirando o fato das coisas que realmente estão presentes no site, são a minha análise do que eu acho que pode ser verdade relacionado a Spamton Sweepstakes. Não tome a minha palavra como o evangelho da verdade e que tudo que eu disse aqui, toda a minha análise sobre o Friend, tudo que eu falei sobre o Spamton é completamente verdade e vai se tornar realidade no capítulo 5. Não leve isso como verdade absoluta. Tudo que eu fiz aqui foi fazer uma análise do que eu acho que pode se tornar realidade daqui pra frente, baseado no que eu sei, do que eu já vi de histórias e do que eu acho que faria sentido pra história tomar de rumo daqui pra frente. Outra coisa é que a Spamton Sweepstakes, ela não é 100% canon, por assim dizer. O Toby Fox, assim que ele terminou, né, a Spamton Sweepstakes, ele deixou uma página lá que era falando sobre a conclusão, o evento, etc., que era basicamente para arrecadar doações e etc. E nessa página ele diz basicamente que ele não considera a Spamton Sweepstakes canon, porque ele só considera canon aquilo que está diretamente no jogo, ou seja, só o que você pode jogar. Essas coisas que você consegue encontrar, né, no caso fora do jogo, tipo a Spamton Sweepstakes e as coisas presentes no site do Deltarune, tecnicamente não fazem parte diretamente do universo. Mas eu mostrei pra vocês que a Spamton Sweepstakes tem sim foreshadowing, né, ou seja, ela mostra coisas que vão acontecer no futuro, mesmo que estejam um pouco diferente, tipo o e-mail da Noelle falando sobre um jogo,
E esse jogo tem muitas semelhanças com o jogo secreto do capítulo 3 lá no Tena, né, no capítulo do Tena. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu, lembre de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Eu sou um youtuber pequeno, eu não recebo nada pelo que eu tô fazendo, e foi um esforço gigantesco acumular tudo isso de informação e tentar deixar ela o mais explicadinho e dinâmico possível para que vocês possam assistir esse vídeo e entender as coisas. Então assim, se você simpatiza um pouco comigo e quiser deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeceria. E se você acha que faltou algo, né, eu posso acabar esquecendo muita coisa, afinal, esse site ele tem muita coisa que eu posso acabar esquecendo de deixar alguma informação importante aqui. Então se você acha que eu esqueci alguma coisa, se você acha que tá faltando alguma coisa, você tá livre para comentar. Eu respondo todos os comentários, eu leio todos. Se você tiver alguma teoria, se você tiver alguma ideia que você quiser compartilhar, eu vou estar lendo. E eu acho que é isso. Muito obrigado e eu vejo vocês numa próxima. Antes de encerrar o vídeo, eu sou um cabeçudo. Eu esqueci de falar, mas esse vídeo ele era para fazer parte de uma série de vídeos de 6 vídeos, lançando todos assim que eu terminasse os 6 vídeos de uma vez. Só que eu tenho sérios problemas com produtividade e eu não consegui produzir todos os 6 vídeos nesse tempo todo que teve desde o último vídeo. Então era para lançar todos os 6 vídeos seguidos, então era para ser o vídeo do capítulo 1, capítulo 2, Spamton Sweepstakes, capítulo 3, 4 e 5, lançando um por dia durante 6 dias, né, para completar a série de vídeos. Só que eu demorei muito e eu queria voltar a movimentar o canal, então eu tô lançando essas primeiras 3 partes sem ter as outras 3 partes prontas, mas eu estou trabalhando nelas a partir do momento que eu postar esse vídeo, e provavelmente elas vão sair daqui mais ou menos 1 mês e meio, que foi mais ou menos o tempo que demorou para eu editar todas essas 3 primeiras partes aqui. E elas não estão da forma que eu gostaria que elas estivessem, né? Mas eu acho que elas estão assistíveis, pelo menos. Enfim, agora sim, obrigado por ter assistido isso aqui. Se você ainda tá vendo esse vídeo, eu vejo vocês daqui 1 mês e meio.